É tempo de sacrificarmos por mais. Tempo de avaliação e tempo de tomada de decisões. Você nunca experimentará o melhor de Deus fazendo as mesmas coisas e sendo a mesma pessoa. Venha junto para este clamor. Sua vida não será a mesma depois desses dias, pois o Senhor honra quem se humilha e quem tem atitude. Salmo 55, versículo 16, diz assim: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor nos salvará, nos curará, nos dará direção. Este é o tema do nosso clamor profético desse ano de 2019. Para junto nós clamarmos pela igreja, pela cidade, pela nossa família, nós juntos oramos e nós juntos clamamos ao Senhor aqui neste lugar. Amém? O tema desses 2 dias é sobre família. Ontem nós falamos como ser uma família extraordinária, uma família que anda debaixo da vontade do Senhor, do propósito de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à palavra e nós queremos falar sobre a nossa família diante do altar do Senhor. Todos nós desejamos uma família exemplar, uma família realmente que não dê trabalho. Porém, eu posso dizer para você que é quase impossível uma família não ter problema, né? Todas as famílias têm algum tipo de problema. Mas, porém, aquela família que está debaixo da vontade de Deus, aquela família que está no altar de Deus, que está fazendo a vontade de Deus, ela consegue ter mais êxito, ela consegue ter mais alegria, consegue ter mais resultados. Por quê? Porque a família cristã, como nós dizemos ontem, é uma família que não se importa com as coisas deste mundo, não valoriza como valorizamos as coisas espirituais, as coisas do mundo. Nós consideramos as coisas do mundo como secundárias, não como primárias. As coisas de Deus, elas têm que estar em primeiro lugar. E quando nós entendemos que as coisas do Senhor, elas têm que estar em primeiro lugar, automaticamente nós somos mais felizes. Por quê? Porque nós não ficamos ansiosos, preocupados por aquilo que vai perecer, como diz a palavra, por aquilo que o fogo vai consumir, mas nós nos desgastamos por aquilo que a ferrugem não consome, aquilo que o ladrão não rouba, segundo a palavra, é o nosso tesouro no céu. Então a família no altar de Deus, ela tem que ter esta convicção, esse entendimento de que realmente a vida na terra, ela só tem sentido se nós levarmos uma vida com Deus. E como é que nós podemos ter então uma família no altar de Deus? O texto base que eu quero trazer para nós nessa noite está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24 e versículo 15. Espera a igreja achar. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que entender esse texto. Josué, os irmãos sabem, a igreja sabe, ele ficou no comando do povo de Israel depois da morte de Moisés. Moisés morreu. Josué então agora assume a liderança do povo de Israel. Josué teve a oportunidade de atravessar o rio Jordão, de conquistar a terra prometida. Moisés não teve esta oportunidade de conquistar a terra, de pisar na terra, mas Josué foi o homem que pisou na terra prometida. E a Bíblia diz que quando eles se instalaram ali, existiam ali os deuses daquela terra. Como diz o texto, também existiam os deuses dos pais deles, dos antepassados. Então Josué fez uma proposta para aquele povo: olha, escolhei a quem vocês querem servirem, se aos deuses dos seus antepassados, se aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitais, pois eu, Josué disse, vou servir ao Deus Criador dos céus e da terra.
Observa que Josué, ele era o chefe da família, ele é o líder da sua família, o sacerdote, tanto da sua família como também da família de Israel no contexto geral. Josué, ele decidiu colocar a sua família no altar de Deus. E quando nós falamos altar de Deus, nós precisamos entender esse termo, altar. A palavra altar, ela tem várias aplicações na nossa língua. Algumas pessoas dizem que é uma mesa, algumas pessoas dizem que pode ser esse púlpito, né? Aqui é um altar. Mas na realidade, a Bíblia, no Velho Testamento, tanto no Novo Testamento, afirma que altar significa lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício. O altar no Velho Testamento era usado para colocar os animais e ali ser sacrificado. Então quando nós falamos assim, eu quero colocar a minha família no altar de Deus, automaticamente você já liga com sacrifício. Automaticamente você tem que pensar, bom, o altar é onde acontece o sacrifício. Então se eu quero colocar a minha família no altar, eu estou dizendo assim, eu quero que a minha família seja um exemplo, porque o sacrifício, para que serviu o sacrifício? O sacrifício é para que o pecado das pessoas fossem perdoados. O sangue era derramado. Havia um sacrifício ali. O sacrifício em si demonstra que nós também temos que oferecer a nossa vida, a nossa família, como sacrifício a Deus, para que as outras pessoas possam ser abençoadas. Ter uma família no altar de Deus é dizer assim, a minha família trabalha para o Senhor. A minha família, ela faz aquilo que o Senhor agrada. A minha família está no altar. A minha família, ela está no lugar do sacrifício. Ela vai servir a Deus. A minha família é um exemplo, porque ela doa a sua vida. Ela doa aquilo que tem por amor ao próximo. Isto é ser uma família no altar de Deus. Quando nós falamos de um altar, nós falamos disso. Então, do altar do sacrifício, como nós dizemos. E como nós podemos então ter a nossa família no altar de Deus? Vamos aprender aqui alguns pontos para a nossa meditação nesta noite. Estar no altar de Deus é renunciar às iguarias do mundo, é viver uma vida separada e não se contaminar com convites mundanos. Primeiro ponto, primeiro passo. Para minha família estar no altar de Deus, eu tenho que deixar de lado, renunciar às iguarias do mundo. Quando eu falo iguarias, estou falando das ofertas do mundo, dos banquetes do mundo, daquilo que o mundo oferece. Nós temos que deixar de lado e viver uma vida separada e não nos contaminar com os convites humanos. Porque na realidade, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Todo aquele que é santo é separado, não se mistura com as coisas do mundo. O altar de Deus, querido, uma frase importante aqui. O altar de Deus não foi feito para as celebridades, mas o altar de Deus foi feito para celebrar a grande celebridade que é Jesus Cristo. Então o altar de Deus não é um lugar para nós se aparecer, é um lugar de sacrifício, é um lugar de doação, é um lugar de nós dizer, Senhor, eu quero estar no altar do Senhor, eu quero que o Senhor cresça e eu diminua. Muitas pessoas acham que o altar é isso aqui, não é? É aqui que é o lugar do altar. Não, o altar é você entregar a sua vida realmente no propósito de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer, fazer aquilo que o Senhor agrada. Primeiro ponto, por que muitas famílias não estão no altar de Deus? Primeira pergunta que nós fazemos. Por que muitas famílias não estão no altar de Deus? Primeiro, como é que uma família pode estar na presença de Deus se não existe comunhão dentro da sua casa? O altar de Deus está dizendo que é uma vida santa, uma vida direcionada, uma vida em santidade. Então, para uma família estar no altar de Deus, ela tem que ter comunhão uns com os outros. Ela não pode ter contenda. Tem que haver o diálogo. Não pode ter falta de diálogo. O fogo da devoção tem que estar no coração, do apego a Deus, a comunhão com Deus, o momento devocional dentro da sua casa. O que é o momento devocional? É o momento que você tira no dia para ler a palavra, para orar junto com a sua família. Isso antigamente era muito natural. Hoje parece que está ficando ao esquecimento. É por isso que muitas famílias não estão mais diante do altar de Deus, porque esqueceram de fazer as primícias, esqueceram realmente de colocar as suas vidas no altar de Deus, esqueceram de ter um momento devocional, esqueceram de ter comunhão, esqueceram do diálogo. Amém, queridos? Uma família, para estar no altar de Deus, ela precisa ter diálogo, precisa ter devocionais, falar com Deus, orar, ler a Bíblia juntos, cantar juntos. Aleluia!
As famílias estão sendo invadidas por valores mundanos, é uma realidade. Por que as famílias estão sendo invadidas por valores mundanos? Porque muitas famílias, muitos chefes de famílias, esqueceram do altar de Deus. Esqueceram que a sua família tem que estar no altar do Senhor. Tem que estar todos os dias ali clamando a Deus, buscando a direção. Tem sido envelopada pela mídia que despeja sobre as famílias um veneno devastador e mortal. Outra coisa séria aqui. Muitas famílias estão ligadas 24 horas na televisão, na internet. É a realidade nossa, irmãos. É a realidade nossa. E nós temos que abrir os nossos olhos. A família precisa voltar ao que era antigamente. A família antigamente reunia-se de tardezinha. Eu lembro disso. De tardezinha reuníamos em roda da mesa, conversávamos. E ali nós alegrávamos. As famílias perderam o altar da comunhão, o altar da devoção. Hoje você chega nas famílias, está um para o canto, outro para o outro, um para o quarto, um para o banheiro, um da cozinha, cada um com o celular na mão. Esqueceram da comunhão. Isto é falta de presença de Deus. É por isso que as famílias não conseguem mais ter comunhão, não conseguem mais ter alegria dentro de casa, porque não conversam uns com as outras. E muitas vezes os pais nem são culpados. Muitas vezes as crianças aprendem na escola, não é verdade? Aprende a modernidade, e a modernidade acaba envelopando elas. A mídia acaba tragando as pessoas, então perde-se a comunhão. Por que muitas famílias não estão no altar de Deus? Por causa disso tudo. O Facebook, o WhatsApp, as amizades que nós temos estão ali. Não tem mais amizade perfeita. É difícil uma amizade perfeita, aquela amizade que você podia confiar um segredo. Hoje você não pode contar segredo mais para ninguém, porque as pessoas têm prazer de mandar recadinho, como se estivesse no WhatsApp. Recebe aqui, manda ali, recebe aqui, manda ali, recebe aqui, manda ali. Não consegue guardar mais na mente o segredo. As famílias estão contaminadas. Mas nós precisamos voltar à realidade, trazer a nossa família para o altar de Deus. Segundo lugar, por causa desse afastamento do altar de Deus, as famílias têm sofrido horrores. Filhos sendo adotados por traficantes, filhas fazendo prostituições e coisas mais. Infidelidade, decepção, tem levantado a falência dos sonhos de uma vida feliz. Muitas coisas têm acontecido, querido, no nosso meio, no meio das famílias, porque está faltando o altar de Deus, o altar do Senhor. As famílias têm sido bombardeadas de todos os lados para serem desestabilizadas. Agora nós estamos na igreja. Se nós que temos o conhecimento da palavra e sabemos que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, às vezes nós mesmos não praticamos a palavra. Como que nós queremos ter uma família no altar de Deus? Mas desta noite eu tenho certeza que o Senhor vai abrir o nosso coração, vai abrir a nossa mente, e nós vamos colocar em prática, assim como Josué: eu e minha casa sirvo ao Senhor. Você pode dizer para o mundo: vocês querem adorar os deuses dos seus antepassados, querem servir os deuses dos seus pais, sirvam os deuses que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso: eu e minha casa sirvo ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa família no altar da presença de Deus, disponibilizar a nossa família para um sacrifício, porque é sacrifício. Deixar de fazer aquilo que o mundo oferece, deixar de receber as iguarias do mundo, às vezes é sacrifício. Mas nós temos que sacrificar a nossa carne, porque o que importa para o Senhor é nosso espírito. Se nós não alimentar o nosso espírito, com certeza os prazeres do mundo vai nos atrair. Mas se nós colocar a nossa família no altar de Deus, no sentido assim, de estar orando, de estar lendo a palavra, de buscar o Senhor a direção, com certeza, querido, as iguarias do mundo não vai te atrair. Deus vai nos dar a vitória. Esse afastamento do altar de Deus, muitas famílias têm sofrido horrores por causa disso. O que nós temos que fazer então? Trazer a nossa família novamente para o altar do Senhor. Como fazer para ter uma família no altar de Deus? Primeiro, mudar o curso. Saber que o método está errado e que precisa haver mudança. Primeiro ponto para nós colocar a nossa família: reconhecer que nós estamos no caminho errado. Reconhecer que tem algo que não está certo. Tomar uma decisão, tomar atitude, como nós dissemos aqui no início. Deus se agrada daqueles que se humilham e têm atitude. Se nós não tivermos atitude, nossa família vai continuar fora do altar de Deus. Nós precisamos ter atitude, falar: eu quero servir a Jesus.
eu quero abraçar essa causa, eu quero compreender a palavra, eu quero orar pela minha família, eu quero sacrificar pela minha família, porque a minha família é do Senhor, aleluia. A sua família é do Senhor. Começar a fazer aquilo que já foi esquecido. Como que eu posso trazer a minha família no altar? Segundo lugar, começar a fazer aquilo que já foi esquecido. Por exemplo, ler a Bíblia, orar com a família, ter diálogo, carinho, comunhão, exercer o papel de pai e de mãe. Às vezes as pessoas esquecem até que é pai dentro de casa, esquecem até que é mãe. Tem muitas mães assumindo o papel de pai e muitos pais assumindo o papel de mãe, porque as famílias estão fora do altar de Deus. Nós precisamos trazer a nossa família para o altar do Senhor. E como ter uma família vitoriosa? E como fazer com que isso seja real em nosso meio? Primeiro, a grande conquista só acontece quando Deus está no meio. Cristo é o centro da minha vida. Não só de boca, não só de pensamento, mas de coração. A grande conquista só pode acontecer quando Deus está no meio. Família inteligente não anda sem bússola. O que a bússola significa aqui? Cristo é a bússola. Os irmãos sabem o que é bússola, né? Está perdido no mato, mostra a direção, norte, leste, papá. A bússola é Cristo. Você só consegue trazer sua família para o altar se você for inteligente. Não andar sem a bússola. Anda com Jesus dentro do seu barco. Anda com Jesus dentro da sua família. Ele pode mudar. Os grandes milagres só acontecem porque Jesus Cristo está presente. Você não consegue de maneira nenhuma. Você pode fazer o que você quiser. A família no altar de Deus só através da misericórdia de Jesus Cristo. Só através da ajuda dele, do Espírito Santo. É uma vida devocional. É uma vida em constância, oração, busca do Senhor. Nossa família, nós estamos aqui no segundo dia clamando por elas. Vamos clamar nesta noite, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor realmente transforme a mente, mude o coração, para que as nossas famílias realmente voltem para o altar do Senhor. Deus quer restaurar as finanças do seu lar. Deus quer restaurar os seus filhos, curar as enfermidades. Deus quer abençoar o seu casamento, restituir tudo que é seu, tudo aquilo que você perdeu. Mas para isso nós temos que colocar a nossa família no altar de Deus. Talvez você pense, pastor, mas eu já sei disso. Mas nada disso acontece. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nunca falhou e jamais vai falhar. O que está errado está em mim. Se algo está errado, não está em Deus, está em nós. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos de maneira nenhuma. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, aleluia, Ele perdoa os nossos pecados. Ele muda a situação porque Ele é misericordioso, não porque nós merecemos. E a nossa família, querido, eu tenho certeza disso, que Deus vai mudar. Deus vai trazer uma restauração para esta igreja, para esta cidade, para estas famílias que aqui congregam. Nós estamos levantando esse clamor profético, porque nós cremos que o Senhor tem milagre para as famílias. Nós cremos que o altar do Senhor vai ser restabelecido nas famílias. As famílias não podem ficar como estão. A família tem que entender que existe um Deus santo e poderoso, que Ele exige de nós adoração, exige de nós o compromisso, exige de nós renúncia, aleluia, para que Ele possa derramar da sua glória, para que Ele possa derramar da sua graça sobre nós. A sociedade, ela só consegue ser perfeita se as famílias forem perfeitas. A igreja só consegue ser perfeita se as famílias forem perfeitas. Nós precisamos ser melhores. Amém, queridos? Talvez você esteja pensando, pastor, mas minha família é difícil, eu sei, mas para o Senhor nada é difícil. O que importa, querido, é que você continue clamando pela sua família, continue orando pela sua família, porque o Deus que promete, Ele cumpre, e Ele vai cumprir na sua vida. A sua família é do Senhor, os teus filhos é do Senhor, a sua esposa é do Senhor, o seu marido é do Senhor, os seus netos, enfim, tudo é do Senhor. Ele quer simplesmente que você ore e clame. Continue orando. Ana é um exemplo que eu gosto de contar aqui na igreja. Ana orou por aproximadamente 24 anos. A Bíblia não fala isto, mas através de alguns livros nós podemos descobrir isto. Ana orou 24 anos. Ana tinha uma rival. Vocês já leu a história de Ana na Bíblia? Uma rival chamada Penina. Penina tinha muitos filhos e ela não tinha filhos.
E ela todo dia clamava: Deus, Senhor, eu quero um filho, eu preciso de um filho. Até que um dia o Senhor ouviu a sua voz. Mas segundo os relatos, Deus só ouviu a voz de Ana porque ela mudou a sua oração. Ela começou a orar assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. Vou entregar ele ao sacerdote Eli, para que ele cuide na sua casa. Em outras palavras, Ana está dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ao Senhor. Aí Deus, usando aqui as minhas palavras, olhou para Ana e disse: então agora você entendeu, né? Você só pedia assim: Senhor, eu quero um filho, só para causar inveja na outra. Quando você pediu para glorificar o meu nome, agora eu vou te dar um filho. Usando aqui as minhas palavras. E às vezes Deus não dá para nós porque nós queremos para os nossos próprios prazeres. A palavra diz isso: pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis pelo seu próprio prazer. Nós temos que pedir e esperar no Senhor. Nós temos que falar: Pai, eu quero a minha família no altar do Senhor. E o dia que o Senhor fizer isso, olha só que vou dizer aqui, uma coisa simples que Deus ouve. Senhor, o dia que o Senhor fazer um milagre na minha vida, na minha família, toda a minha família se reunir, quero ofertar ao Senhor algo sobrenatural. Algo que você possa ofertar ao Senhor. Senhor, se o Senhor restaurar a minha família, eu quero ter um culto na minha casa. E eu quero trazer, 10 pessoas. Eu quero trazer 10 pessoas nesse culto, para eles ouvir a palavra do Senhor. Isso é gratidão, é atitude. E às vezes nós não fazemos nem um voto com o Senhor. Ana fez um voto. Ana disse: Senhor, se o Senhor der um filho, eu vou entregar ele ao Senhor. E Deus deu um filho? Não, Deus deu muitos filhos para ela. Deus ouviu a oração de Ana. E às vezes o que está faltando em nós, querido, é nós ter atitude de ofertar ao Senhor algo, ter compromisso com Ele, dizer: Pai, faça isso por mim. Não que eu mereça, mas pela tua misericórdia. Faça algo na minha família, mude meu esposo, mude meus filhos, mude a minha esposa, enfim. Mas com o coração aberto, sincero diante do Senhor. Deus vai mudar, Deus vai fazer, eu creio nisso, no nome de Jesus. Aleluia. Quando nós falamos da família no altar de Deus, nós falamos da família em sacrifício. O apóstolo Paulo, escrevendo os Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está dizendo para nós ofertar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Quer dizer, tem tudo a ver com a família no altar de Deus. Altar de Deus significa sacrifício. O apóstolo Paulo diz: vocês têm que ofertar os seus corpos como sacrifício vivo. Não estou falando para vocês se cortarem, não estou falando para vocês se matarem, mas no sentido assim, o sacrifício de abandonar todas as coisas do mundo, todos os desejos carnais, tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso é sacrifício. Dizer: Pai, a minha vida, o meu coração, o meu corpo pertence a Ti. Eu quero Te servir, eu quero Te amar enquanto eu estiver vivo. Aleluia, aleluia.